Hangman Adam Page e Jon Moxley novamente ficaram cara a cara. E dessa vez, eles marcaram uma nova luta pelo Campeonato Mundial. Se você quiser saber como é que isso aconteceu e tudo mais que rolou no Dynamite dessa quarta-feira, fique com a gente nesse vídeo até o final, porque muita coisa interessante aconteceu. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente tem pedido para ajudar o nosso canal, deixando seu like, inscrevendo-se no canal, deixando o seu hype e clicando no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Mas acima de tudo, assista os nossos vídeos do começo ao fim, porque é isso que faz com que o YouTube divulgue o nosso pequeno espaço aqui no YouTube, beleza? Então vamos embora para o review do Dynamite desse último dia 23 de julho. E o show começou com o MJF e o Hangman Adam Page caminhando, né, pelos bastidores, o Adam Page falando, prometendo vingança pelo que os Death Riders fizeram pro Colt Cabana no Collision. Para quem não sabe, no Collision, o Colt Cabana estava comentando o show e aí a Marina Shafir veio, começou a enforcar ele com uma correntinha. Depois o Jon Moxley veio, acertou a cara dele com uma corrente e enforcou ele como o Adam Page enforcou o Jon Moxley no All-In. Tá? Então o Adam Page disse que queria se vingar sobre isso, mas aí o MJF interrompe ele e fala que ele planeja bater o Adam pelo título sem usar o contrato conquistado por ele no Cassino Gauntlet. O MJF está querendo uma luta pelo título contra o Adam Page sem usar o contrato do Cassino Gauntlet. É uma opção interessante aí. Depois disso, o Adam Page ele veio para o ringue para uma luta contra o Wheeler Yuta dos Death Riders, né? E ele falou antes disso no ringue que ele não vai se deixar levar, se deixar ser levado para uma luta pelo título. Se o MJF quiser uma disputa pelo título, ele deve usar o contrato ou merecer o título. Na verdade, a conversa toda foi nos bastidores, né? E ele sabe que ele não tem culhões, não tem coragem para fazer nenhuma das duas coisas, né? E aí sim ele vai pro ringue para a luta contra o Wheeler Yuta. E a luta, cara, foi assim, gente, foi basicamente um squash. Tá? O Adam estraçalhou com o Wheeler Yuta a luta inteira e no final aplicou o Buckshot Lariat para uma vitória. Foi uma vitória bem rápida, deve ter sido uns 2, 3 minutos. Eu dou uma estrela e meia pela luta só porque o Adam Page mostrou uma certa qualidade ali no ringue, nesse squash, né? Então eu acho que valeu a pena. Depois disso, o Adam ele fala que ele não está satisfeito, ele começa a estraçalhar o Wheeler Yuta, que está todo ensanguentado no ringue. Ele pega uma corrente gigante e começa a ameaçar enforcar o Wheeler Yuta, mas ele desiste, né? O Yuta, ele estava para ser enforcado nas cordas pelo Adam Page, mas o Adam Page desiste. Ele solta a corrente e aí ele chega e fala pro Yuta, olha, eu não sei se você percebeu isso, mas ninguém veio te salvar, né? Então ele notou que nem o Cláudio Castagnoli, nem a Marina Shafir e nem o Jon Moxley vieram salvar o Yuta. Eles iam deixar o Yuta ser enforcado pelo Adam Page. Então, é uma forma de continuar alavancando essa história aí. Não sei se isso está apontando para o Yuta se voltar contra os Death Riders. Vamos ver como é que a WWE, ou melhor, vamos ver como é que a AEW vai seguir com essa história. Depois disso, nós tivemos uma conversa nos bastidores, uma promo da Billie Starkz, que fala sobre a Athena, né, que tem o contrato da Cassino Gauntlet. Ela vai enfrentar, a Billie Starkz vai enfrentar no Toni Storm essa noite. E aí ela fala que. A Billie Starkz fala que ela vai fazer a Toni Storm pagar pelo que aconteceu no passado essa noite. Então, a Billie Starkz basicamente empurrando a Athena, né, ali fazendo a Billie Starkz falar sobre a luta e tal, como se ela estivesse ensinando a Billie Starkz a falar as coisas. E aí a Billie falando que iria derrotar a Toni Storm na luta essa noite. Depois disso, nós tivemos uma luta da FTR contra o Jet Speed, uma luta para um torneio para o campeonato de duplas, né? Assim, é um torneio eliminatório. Os vencedores, a dupla vencedora se tornaria a dupla desafiante número 1 pelo campeonato de duplas da AEW, hoje nas mãos do Hurt Syndicate. E assim, foi uma luta boa, mas por vezes ela pareceu meio enrolada, tá? O Kevin Knight ele apanhou muito durante a luta, o Speedball Bailey ele ficou mais para fora do ringue, o Dax em outro momento começou a apanhar, e o Cash Wheeler preservado. Foi uma luta por vezes meio esquisita. No final das contas, eles tiveram vários near falls
durante a luta. O Dex Hardwood deve ter chutado 2.9 mais 5 vezes durante a luta. E no final, o Dex fez um rolamento, né? Fez um rolamento no Kevin Knight. E aí o Stokely, que estava acompanhando o FTR com a muleta, depois de ter sido atacado pelo Adam Copeland na semana passada, ele esticou a muleta para que o Dex segurasse e ganhasse uma alavanca para impedir o Kevin Knight de chutar. Então, com isso, vitória do FTR, avançando no torneio. Foi uma luta, deve ter sido aí, sei lá, uns 12, 14 minutos mais ou menos. Eu não tenho o tempo exato, porque eu tô gravando esse vídeo imediatamente após o Dynamite. Mas eu vou dar uma nota de 3 estrelas para essa luta. Eu acho que ela poderia ter sido bem melhor, né? Inclusive, eu estava comentando no chat com o pessoal que o Collision foi melhor do que o Dynamite. E aí um rapaz que é fã da AEW falou, olha, geralmente no Collision eles fazem lutas melhores porque são mais os mid-carders. No Dynamite, que eles usam mais os main eventers para preservar a galera, eles acabam fazendo lutas mais ou menos. Mas enfim, depois dessa situação, né, da vitória do FTR, o Adam Copeland veio pro ringue. E aí o Stokely, né, ele chega, que é o manager do FTR, ele fala o seguinte, olha, você não pode chegar nem perto do FTR, senão você vai ser demitido. E aí o Adam chega, o Adam Copeland, né, o nosso queridíssimo Ed, chega e fala, olha, eu sei disso, eu sei que eu não posso chegar perto de vocês, mas eu fiz um acordo com alguns homens de negócio que podem fazer o que eu não posso, e que o negócio deles é machucar pessoas. Quando ele fala isso, aparece o Hurt Syndicate, né, o MVP, o Shelton Benjamin e o Bob Lashley, e o Shelton e o Bob estraçalham com o FTR. Né? Depois, no ringue, o Adam Copeland tenta dar um outro spear no Stokely, mas um guarda, um segurança, se coloca na frente e engole o spear do Adam Copeland. Né? Então, uma história interessante para continuar essa história aí do Adam Copeland contra o FTR. Eu particularmente acho que, eventualmente, o Adam Copeland vai se juntar com o Christian Cage para reformar a antológica dupla Edge e Christian da WWE, já apontando para um cenário de aposentadoria. Então, vamos ver se é isso que vai acontecer ou se a AEW vai aprontar mais alguma coisa, né? Depois disso, nós tivemos uma promo do Nick Wayne com a Mama Wayne e o Kip Sabian nos bastidores. Né? O Nick fala sobre promessas que foram quebradas e que a promessa Nick Wayne vai provar a si mesmo no Collision, falando que ele estará desjaulado, né? Ele vai sair da jaula, brincando com o nome Cage do Christian Cage. Cage em inglês é jaula, né? Depois disso, nós vemos o Will Ospreay vindo para o ringue, né? Que ele iria falar para o público. Mas antes disso, a gente viu uma promo do Jon Moxley nos bastidores, onde ele fala que ele não vai chiar por ele ter perdido, que ele vai invocar a cláusula de revanche do contrato dele contra o Adam Page, e ele manda uma mensagem para o Adam falando que assim, o Adam ele dizia que ele achou uma coisa que ia além do que ele esperava no All-In, mas que o Adam ele não conseguirá fazer isso seguidamente, ao contrário do John. Então ele vai acabar caindo perante o Jon Moxley no futuro, né? Enfim, depois disso o Will Ospreay vem para o ringue para conversar com o Tony Schiavone para poder falar da saúde dele, né? Lembrando que o Will Ospreay, no main event lá do All-In, ele acabou sendo carregado de maca da arena, né? E aí ele meio emocionado e tal, ele fala que ele tá lidando com problemas no pescoço há por 10 meses, que ele não tem sido honesto com o pessoal médico da AEW, porque ele sabe que se ele falar de problema de pescoço na AEW, ele vai ser retirado dos shows. Ele pede desculpas por ter escondido isso, mas fala que ele queria seguir até a linha de chegada, ele quer fazer esse sacrifício, né? E quem sabe pegar o título de volta. E aí ele explica que depois da luta contra os Death Riders, ele foi mandado para o hospital para fazer uma ressonância magnética e descobriu que as vértebras C2 e C6 da coluna dele estão com uma hérnia de disco, mas que se ele fizer um trabalho legal de fisioterapia, ele voltaria para o Forbidden Door. O que basicamente denota que é uma kayfabe essa contusão, porque ninguém com hérnia de disco, ainda mais em 2 vértebras, com fisioterapia volta em 1 mês para poder lutar uma luta de luta livre e se esborrachar no ringue inteiro, né? Então convenhamos que não vai ser, não é, essa situação não é realista, né? Mas enfim, ele agradece o Swerve Strickland por ter ajudado no All-In, parabeniza o Adam Page por ganhar o título, lembrando que ele quer
uma revanche no futuro. E para os Death Riders, ele fala que é olho por olho, ele vai vir para cima deles no futuro. Ele vai, quando ele está saindo da arena, o Swerve Strickland aparece e abraça ele. Beleza? Depois disso, a gente teve um segmento da Willow Nightingale, ela conversando nos bastidores. Na entrevista, ela desafia a Tecla para uma luta. Lembrando que a Willow estava naquela luta por $100 mil na semana passada, de 4 fatais, e a Tecla acabou vencendo. E aí ela pergunta se os sensores Spider, né, o sensor de aranha, o sensor aranha da Tecla está atacando, porque se tiver é porque a Willow Nightingale está chegando. Então foi uma referência aí à gimmick da Tecla, né, que é a aranha venenosa, e em relação ao Homem-Aranha. Depois disso, nós temos o Hurt Syndicate procurando o FTR. E aí, quer dizer, brigando, né? Na verdade, a gente vê a reprise do ataque do Hurt Syndicate. E aí o MJF interrompe, né? Porque, na verdade, o Hurt Syndicate está conversando, o MJF interrompe o papo, querendo saber por que eles estão amiguinhos do Copeland, né, do Adam Copeland, e por que eles não ajudaram ele na situação que ele teve, na conversa que ele teve com o Adam Page. E isso faz o MVP falando que foi um negócio que eles fizeram, né, basicamente falando que pagaram para eles atacarem, quase como uma APA, né? E aí o Bob Lashley, ele se irrita com o MJF, praticamente enforca ele ali nos armários que tinham atrás, e fala que eles não precisam ajudar o MJF em nada, e a relação deles é estritamente de negócios. E o Bob fala que por ele o MJF saía do Hurt Syndicate, e ele bota o polegar para baixo, ele vai embora. O Shelton Benjamin e o MVP fazem um sinal de negativo com a cabeça e também vão embora, deixando o MJF sozinho. E aí a gente já se pergunta, pô, aquela puxação de saco da MJF para entrar no Hurt Syndicate já foi pro buraco? Isso que a gente tem que ver daqui para frente. Depois disso, nós tivemos uma luta entre a Toni Storm, a Timeless Toni Storm, contra a Billie Starkz, com a Athena olhando da varanda, né? Aquela varanda nesse teatro de Chicago, onde a Toni Storm costuma fazer suas entrevistas. E foi uma boa luta, mas por vezes também um pouco lenta. No final das contas, a Toni Storm venceu a luta, né? Ela aplicou o Chicken Wing na Billie Starkz e conseguiu vencer a luta. Eu dou para essa luta 3 estrelas e meia, pelo tempo que a luta teve, pelos movimentos, principalmente mais pro final da luta. Só que depois da luta, a Billie Starkz atacou, pegou o cinturão. A Toni Storm não estava vendo, o juiz ia dar o cinturão para a Toni Storm, a Billie Starkz pega o cinturão e acerta a nuca da Toni Storm e começa a estraçalhar a Toni Storm no ringue. E aí ela chama a Athena para invocar o contrato da Casino Gauntlet para, de repente, lutar contra a Toni. Só que antes da Athena conseguir usar o contrato, toca a música da Alex Windsor, que é a lutadora que vai enfrentar a Athena pelo campeonato da Ring of Honor no próximo Collision, no sábado. E isso acaba fazendo com que a Athena não consiga fazer o cash-in. Então a Athena não conseguiu fazer, a Alex Windsor despachou a Athena e a Billie Starkz, e a Liz ficou checando para ver se a Toni Storm estava bem. Então com isso a Toni escapou dessa situação. Depois disso, nós tivemos uma luta entre o Swerve Strickland e o Echichero. Primeiro veio o Swerve Strickland com o Prince Nana, depois veio o Don Callis interrompendo a música para apresentar, e interrompendo o Justin Roberts, né, que ia apresentar o Echichero, para apresentá-lo, e daquela forma bem chata do Don Callis de apresentar. Enfim, a luta rolou e foi uma luta esquisita. Porque assim, durante 75% da luta, eles ficaram fazendo chain wrestling no ringue, ficaram rolando, rola daqui, rola dali, escapa de um movimento daqui, escapa de um movimento dali. A luta ficou chata. Só no final que nós tivemos alguns movimentos de impacto, como o Swerve Strickland aplicando 450 e tudo mais. Mas sinceramente pareceu que... O pessoal até falou que de repente achou que o Swerve Strickland cansou. Eu acho que o Echichero cansou também, sinceramente. E no final das contas, quando o Swerve Strickland ia aplicar o Swerve Stomp, o Lance Archer apareceu no ringue, atacou o Swerve, e assim a luta terminou em desclassificação. O Josh Alexander apareceu também para poder ficar ali com o Don Callis, enquanto o Lance Archer atacava. O Bandido veio para salvar o Swerve Strickland. E aí todo mundo limpou do ringue, ficou só o Swerve no ringue. E aí, enquanto o Swerve tá olhando pro Don Callis, o Kazuchika Okada apareceu por trás e deu uma cadeirada nele.
né? O Strickland chegou a lutar ali de volta e acabou fazendo o Kazuchika dar linha na pipa e sair correndo do ringue, enquanto Swerve ficava ali no ringue encarando o Kazuchika Okada. Lembrando que o Kazuchika é o atual campeão e unificado da AEW, campeão internacional e continental. Pra luta, eu vou dar, assim, com muita benevolência, eu vou dar 2,5 estrelas. Eu particularmente não gostei da luta. Ela, assim, não deu pra entender, assim, é meio frustrante, né? A gente assiste a AEW na esperança de ter lutas excelentes e tudo mais, mas, assim, a gente não viu isso no show de hoje. O show da semana passada, nesse ponto, foi um pouco melhor. Tá? O Collision foi muito melhor. Depois disso, a gente viu um segmento do Ricochet do Gates of Agony, né? Nos bastidores. Depois a gente vê o replay da luta do Ricochet contra o AR Fox, que o Ricochet venceu, e os Gates of Agony vencendo uma luta de duplas que deu $200 mil para eles, né? A AEW tá nessa coisa de fazer uma luta e dar um prêmio em dinheiro, mas não aparece ninguém para apresentar um checão assim para eles, né? E aí o Ricochet chegou, fala que eles são a facção dominante ali da AEW, falou que vai investir os $200 mil que eles ganharam no seu objetivo de ir pelo ouro, que todos vão ter respeito por eles ou temê-los, fala que isso é uma exigência, e depois termina com o seu Yada Kiss, né? Sua risada, né? O seu ahá. E aí ele vai embora. Assim, uma coisa que eu tenho para dizer do Ricochet é que eu tô gostando muito dessa persona vilanesca dele, né? Ele faz meio que um papel de galã, tal, não sei o quê. Eu tô gostando muito de ver esse Ricochet. A gente vê aquele Ricochet que nem falava na WWE, ele na AEW, como vilão, ele tá se revelando, assim, um grande personagem, né? Depois disso, o MJF veio pro ringue, ele pegou o microfone, e aí ele fala que ele queria falar algumas coisas. Ele diz que ele não precisa do Bobby Lashley para conquistar o Campeonato Mundial de volta. Chama o Adam Page de hipócrita, prometendo não executar o contrato, mas falando que vai bater o Adam Page pelo título no ringue limpo e certo. E aí, quando ele tá falando isso, toca a música do Mark Briscoe, porque o Mark Briscoe iria ter uma luta contra o Claudio Castagnoli no main event do show, né? O Mark pega o microfone também, e aí ele fala: olha, eu vou manter as coisas curtas, assim como o Pickles Kosher que o MJF tem. Então, assim, a referência é bastante clara, né? E aí ele diz que ele vai exercitar um pouco de autocontrole, porque ele gostaria de botar o microfone lá no fundo do traseiro do MJF, mas e tem crianças presentes, e aí ele tomaria uma multa por causa disso e tudo mais. E aí ele chega e diz o seguinte: olha, eu tô desafiando você para uma luta na semana que vem. E o MJF chega e fala: não, não quer lutar com o Mark Briscoe. E aí ele chega e fala que quando o Mark Briscoe ele é pressionado, o Mark perde. Enquanto o MJF é pressionado, o MJF vence. Ele fala que ele é um talento geracional, o lutador mais completo do mundo hoje, e que ele diz que do fundo do coração o Mark Briscoe fede, que ele é um lixo branco, assim como todo mundo ali do Midwest, né, do meio oeste dos Estados Unidos, que as pessoas, que ele sabe que as pessoas querem o Mark Briscoe, querem continuar com o Mark Briscoe, mas ele sabe por que o público ele sabe por que o público gosta dele, né? Só que aí ele meio que ele chega e diz que, na verdade, não é que o público gosta do Mark. É que o público, na verdade, gostava do irmão dele que morreu num acidente, né, de trânsito, pouco antes deles irem para a AEW. E aí ele diz que, assim, o Mark não está no nível do MJF, que o Mark Briscoe é uma piada, que os fãs não respeitam ele e que ele conhecia um cara de Delaware que as pessoas respeitavam e apreciavam, que seria o Jay, né, o irmão do Mark. Né? E aí, quando ele fala isso, o Mark Briscoe vai para cima do MJF no ringue, o MJF dá linha na pipa e cai fora do ringue, né? E o Mark acaba ficando irritado lá no ringue. E nisso toca a música do Claudio Castagnoli e ele vem pro ringue, né? E aí a luta do Mark Briscoe com o Claudio Castagnoli foi uma luta de duas metades, né? A primeira metade literalmente parecia uma luta sei lá, parecia uma luta da New Japan onde os caras só mandam um chop. Pois, assim, é como se eles tivessem tentado fazer uma luta de strong style e que, assim, não deu muito certo. Quando você faz uma luta de strong style, você não pode ficar só dando mata-cobra no peito um do outro. Você tem que ir além disso, né? Você tem que dar outros tipos de golpes. E no começo da luta, eles exageraram muito nos mata-cobras, nos chops, nos uppercuts. Ficou muito repetitivo. Dali pra frente, a luta começou a melhorar, mas parecia uma luta da WWE, o que pra gente, pra um show da AEW, isso é uma ofensa, né? Essa que é a verdade.
Enfim, no final das contas, o Marco Briscoe, ele conseguiu um rolamento para vencer a luta, tá? Uma luta que deve ter durado aí uns 10 minutos. Eu vou dar, sei lá, 3 estrelas para a luta, porque eu acho que no final das contas compensou um pouco. Foi uma luta de TV, mas não foi isso tudo, sinceramente. E aí depois do show, depois da luta, depois da vitória do Mark Briscoe, o grupo do Claudio Castagnoli aparece, né? Os Death Riders aparecem, começam a atacar o Mark Briscoe. E aí o Adam Page aparece, né? O campeão mundial da AEW aparece. E aí ele começa a falar na cara do Jon Moxley. Ele diz que ele vai provar pro Jon que ele consegue fazer o que ele fez no All In todo dia, ao contrário do que o Jon disse, né? Porque o Jon deu a entender que o Adam Page teve um lapso, assim, né? De violência no show. E o Adam chegou e disse: Olha, eu vou provar pra você que eu consigo fazer isso todo dia. Você quer a revanche? Beleza, eu vou te dar a revanche. Vai ser pelas minhas regras e vai ser semana que vem. Então, a grande notícia do Dynamite dessa semana é que na semana que vem no Dynamite a gente vai ter Jon Moxley versus Adam Page pelo Campeonato Mundial da AEW. E as condições que o Adam Page colocou foram muito simples. Todo mundo está banido do ringside, ou seja, não pode ter ninguém próximo do ringside. Isso me incomoda um pouco porque isso não quer dizer que as pessoas não possam estar na plateia. Então pode acontecer da luta descambar para fora do ringue e, na verdade, os Death Riders atacarem o Adam Page da plateia. Tá? Porque eu acho que a letra da coisa, como foi redigida, a proposta do Adam Page, não impede de ataques do lado de fora da arena, no público. Não impede. Tá? Eles não podem estar na beirada do ringue. Eles não podem estar ali entre a barricada e o ringue. Mas eles podem estar na plateia, eles podem estar do lado de fora. Então, enfim, a ideia é que a luta aconteça sem que haja algum tipo de interferência, mas eu acho que terá. Isso significa que o Adam Page vai perder o título pro Jon Moxley semana que vem? Não, eu acho que seria loucura a AEW fazer o Adam Page perder o título na semana que vem, 2 semanas depois de ganhar no maior evento deles. Mas a gente vai ter que ver para ver qual vai ser o nível da luta, né? Eu não acho que também vai ser uma luta violenta como foi o All-In. Não existe estipulação do tipo sem regras, então ninguém vai poder pegar um garfo e esburacar a cabeça do adversário. Então eu acho que vai ser uma luta normal e pode ser uma luta interessante. A gente tem que ver como é que a AEW vai fazer esse booking. Pro show em si, eu vou dar uma nota surpreendente, tá? Eu vou dar 6,5. Tá? Inclusive, eu dou essa nota embasada com as notas que o pessoal do chat deu. Isso não é eu com pinimba com a AEW, Deus me livre. Eu quero muito que a AEW faça excelentes shows, mas o show dessa semana não foi bom, tá? As lutas não foram tão boas quanto semana passada. Algumas histórias que podiam ter sido alavancadas não foram. Assim, o midcard ele tá claramente concentrado no Collision. Então é aquela coisa, se você quer um show da AEW com melhor qualidade de luta, assista o Collision no sábado, mas eu não tenho condição de cobrir. Tá? Então fica a minha proposta para vocês que vocês assistam o Collision no sábado para ver aquelas lutas da AEW que a gente espera encontrar normalmente. Tá? O Dynamite essa semana não foi muito bom, 6,5, mas eu acredito que com essa luta do Jon Moxley com o Hangman Adam Page na semana que vem, as coisas devem melhorar. Vamos ver se a AEW apresenta um show melhor na semana que vem do que essa semana. Beleza? Então, agradeço desde já a audiência de vocês e eu quero convidar vocês a trazerem comentários para esse vídeo, porque eu pretendo fazer comentários em cima das colocações de vocês nesse vídeo aqui, no Sincerão da Galera, que vai pro ar na próxima quarta-feira. Tá? Eu pretendo responder perguntas não só do Monday Night Raw e do SmackDown, mas também da AEW. Para isso, eu preciso que vocês coloquem as suas opiniões do show de hoje aqui embaixo e sejam polêmicos para que as perguntas sejam interessantes, as respostas, os comentários sejam interessantes da gente comentar. Tranquilo? Então, desde já, novamente, agradeço a audiência de vocês e continuem a nos ajudar a continuar aparecendo aqui no YouTube. A melhor forma de vocês fazerem isso é assistindo os nossos conteúdos. Eu vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Desde já agradeço e vejo vocês do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.